para chegar no próximo termo. E aí a gente vai fazendo, descobrindo se é uma PA ou uma PG. Beleza? Aparece Renan. Aí, Marcel. Tá bom? Mente do professor só fala com patrocínio. Só falo com patrocínio, obviamente. Obviamente. Não estou fazendo propaganda. Comentei que existe um aplicativo vermelho. Só se botar dinheiro aqui. Ou então trazer um lanche aqui pra gente, né? Já é um começo, né? Já é um começo. Então, chegou aqui na área também, diretor Juan está na área. Tô indo embora, hein? O Renan, ele tá... Eu vou ficar aqui para ver se o Renan vai vir se despedir de mim aqui. Entendeu? Vem aqui apertar minha mão, Renan. Renanzinho está... Não acredito. Não apareceu ainda não. Mais um pouquinho. Aí, ó. Aí, ó. Quase, hein? Quase, hein? Quase. Já é um começo do Renan. A gente tá vendo o Renan aos poucos. Entendeu? Já não é visível. Já sabe que o Renan existe. Não é uma voz que vem como se fosse um Big Boss, né? A gente já sabe que o Renan, pelo menos, é uma pessoa que existe. Tá? Vamos continuar então aqui. Vamos continuar na progressão geométrica. Vou voltar aqui para onde a gente tinha parado, que era na nossa questão de número 1. Tá? Na questão de número 2, dá para a gente fazer ainda numa boa. Beleza? E aí, essa questão você pode usar a progressão geométrica ou você pode usar simples raciocínio lógico, tá? Você pode usar a progressão geométrica ou um simples raciocínio lógico. Beleza? Vamos ler aqui. Torneios de tênis em geral são disputados em sistema de eliminatória simples. Nesse sistema são disputadas partidas entre dois competidores, com a eliminação do perdedor e promoção do vencedor para a fase seguinte. Desta forma, na primeira fase do torneio, conta com 2N competidores. Então, na segunda fase, restarão N competidores. Opa! E assim sucessivamente. Se ele te fala que é 2N e que chega a N, significa que ele dividiu por 2. Pante, mas a PG não era multiplicando? Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio, tá? Então, repara que a nossa PG já tem razão igual a meio. Quase não saiu, né, irmão? Quase não saiu. Ficou... Mas saiu. O meu raciocínio lógico é do chute. Não é assim, gente. Tô falando só pra gente usar uma lógica, tá? Tem uma quantidade de competidores, na fase seguinte vai multiplicar por meio ou dividir por 2. E aí a gente chega no da segunda fase e assim até o final. Em um torneio de tênis disputado nesse sistema participam 128 tenistas. Para se definir o campeão desse torneio, o número de partidas necessárias é dado por... Vamos lá. Vamos comigo, diretor? Vambora. Animado com a sexta-feira? Você estou, pô, tá maluco? Pô, momento bom, né? Terminar a sexta assim com matemática. Umas continhas boas. Né? Que isso, cara? Que isso? Se eu fosse bom, começava com mate. Não tô te entendendo não, cara. Tu tá jogando no meu time ou tu tá jogando no time que tá contra? Vamos perturbar o Juan agora. Aparece o Juan. Vamos lá. Ele fala que começa com 128 competidores, tá? Eu vou colocar o número de competidores. Não é o número de partidas. É o número de competidores. Vou até deixar isso aqui bem claro, bem escrito aqui, para ninguém perguntar, né? Competidores. Os competidores começam com 128, certo? Depois, lembra que vai para metade. Então, depois, 64. Depois, vai para metade, 32. Depois, vai para metade, 16. Depois, vai para metade, 8. Vai para metade, 4. Vai para metade, 2. E aí para, né? Porque para a partida da final tem que ter 2 competidores. O cara não vai jogar squash, que é uma partida de tênis. Então,
Pô, quando eu falo que de squash parece até que eu tenho dinheiro, né? Que eu jogo isso no fim de semana. Nunca peguei numa raquete, mas vamos lá. Porque a gente só vê jogando squash a galera que tem uma bala na agulha pra isso. Pô, isso que é raquete de squash, né? Tênis, nossa senhora. Pô, pelo amor de Deus. Salário. Pra você, galerinha de casa, um dia na minha vida, tá? Eu quis jogar tênis, tá? Um dia na vida. Pensei nisso, procurei um lugar que ensinava, vi o preço, como eu era moleque. Ouviu, Juan? Teve uma época da minha vida que eu pensei em jogar tênis. E aí, é aquilo, né? A parada tem um custo. E parece que não é tão simples assim. Vamos fazer o seguinte. São 128 jogadores. Vão ter 128 partidas? Não. Lembra que eles vão jogar um contra o outro. Tá? Repara, na final são 2 competidores e uma partida. Na semifinal, se você não gosta muito de tênis, lembra da Copa do Mundo, aconteceu agora. Ó, na final, França e Argentina. Pô, essa musiquinha me pega muito, é muito boa. Era França e Argentina, 2 países, uma partida. Na semifinal tinham 4 países, eram 2 partidas. Nas quartas de final tinham 8 países, eram 4 partidas. Beleza? Por isso que é quartas de final. Nas oitavas de final tinham 8 partidas, mas tinham 16 times. Tá? E aí? Fica mais fácil entender que então a gente vai separar os 128 em duplas que vão se enfrentar. Se são 128 competidores, a gente tem 64 partidas. Se na fase seguinte tem 64 competidores, tem 32 partidas. Se tem 32 competidores, são 16 partidas. Se tem 16 competidores, são 8 partidas. Se tem 8 competidores, tem 4 partidas. Se tem 4 competidores, temos 2 partidas. Se temos 2 competidores, temos lá grandessíssima final. Quantas partidas tem no total? Ué, as 64 dessa fase, mais as 32 da próxima, mais as 16 da próxima, mais as 8 da próxima, mais as 4 da seguinte, mais as 2 da semifinal, mais a finalíssima. Pante, quanto vai dar essa soma? Meu Deus do céu, presta atenção, meu aluno, antes de você sair fazendo essa conta, olha as alternativas, olha que lindeza. Ele não pediu o resultado, ele te deixa a conta para você fazer. Então, Pante, mas isso é uma questão de PG? É, você está sempre multiplicando por meio, então é uma PG. A gente não somou? Somou. Então é de soma dos termos da PG. A única diferença é que ele não te pediu o valor daquilo. Ele queria saber que você sabia calcular a quantidade de partidas. Pante, mas se a gente fizesse esse cálculo, como é que ia ficar a brincadeira? Ora. Primeiro termo é 64. Nossa quantidade de termos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. 7 termos. Razão temos, meio. Então, a gente só fazer ali 64, que multiplica meio elevado a 7 menos 1, sobre meio menos 1. E aí a gente chega no valor numérico. Mas lembra, ele não pediu o valor numérico. Ele só usou, é uma questão que usa o seu conhecimento do que é uma PG. Por isso que eu te falei, usa a lógica. Repara que a gente não usou nenhuma fórmula. A gente só chegou lá e usou a lógica para resolver. Mas posso fazer por fórmula? Pode. É matar uma formiga com uma bazuca. Você vai resolver o problema, mas vai te dar muito mais trabalho. Por isso que eu te falei, faz por lógica. Faz por lógica que fica muito mais tranquilo. Tá bom? Isso é letra E. É, sabe de quê, meu querido? Agora, vocês não estão entendendo. Agora a gente está jogando em casa. É de Everton Ribeiro. Bora, meu calma. Calma. Gosto do Everton Ribeiro toda vez que ele vai ser pai. Sempre que ele vai ser pai, ele joga muito. Joga muito. Tá? Tira teu print aí. Beleza? Que lógica. Pô, tu brincou comigo.
Aí tu me matou. Tudo que... Pô, jogou tudo que eu falei assim e falou, ele te fala que vai para 128 e na seguinte tem metade. Então a gente foi vendo que os competidores foram dividindo por 2. Só que como são de 2 em 2, a quantidade de partidas é metade da quantidade de competidores. Então começa com 64. Aí 64, metade, 32, metade, 16, metade, 8, metade, 4, metade, 2, fechou a final. Tá? É essa a lógica. Tá? A matéria lógica e a interpretação vem quando? Gente, era só para pensar junto comigo. Eu tô me sentindo acuado. Vamos lá. Vamos seguir a brincadeira? Tá, vamos seguir a brincadeira. Tô brincando com vocês, tá, gente? E domingo, Juan? Vamos ganhar? Vamos perder? Ou vamos ganhar nem perder? Renato até foi embora. No último tempo tava aqui, né? Ele? Tu e ele. É, tava. Ele pediu pra não falar de futebol. Tu deu matemática, tu deu português. Tu falou, olha, ABC. O Pedro Raul era o grande craque do campeonato, até jogar. Quando ele jogou, todo mundo viu que não era. Vamos ver aqui. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Vamos ver aqui. Essa questão aqui, esse exemplo aqui vai para daqui a pouco, tá? Confia no Titi. Confia no Titi. Pronto. Quero fazer essa com vocês. Questão 4. Questão de número 4. Ele fala o seguinte. Considere uma espiral construída por 15 segmentos de reta. O comprimento de cada segmento é 80% do comprimento do segmento anterior. O maior segmento, que é essa criança aqui, mede 5 centímetros. Ele pergunta o comprimento de toda a espiral. Tá? Ele quer que você some esse pedaço com esse, com esse, com esse, esse, esse pequenininho. Tá? São 15 segmentos. O que ele está te falando nessa brincadeira? Que são 15 termos. São 15 termos da PA. Temos o número de termos. Show. Temos o primeiro termo? Temos 5. Show. Temos 2 coisas, lembra que a gente precisa de 3. Temos a razão? Temos 80%. 80% a gente consegue calcular a razão. Então vamos lá, meu diretor, vamos lá. Só esticar. Mandaram essa? É só esticar. Justo. Justo. Fala, por que criaram uma questão para isso, cara? O maior mede 5. Não é possível que ninguém consiga. Não é possível. Vamos lá. Excelente. Quem mandou essa? Cara, eu corto meu pescoço, mas eu digo que foi a Amanda. Vamos lá. Você tem aqui o número de termos, que são 15. Tá? Você tem o primeiro termo, que mede 5 centímetros. Agora, toma cuidado com a razão, tá? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar com dinheiro, que com dinheiro todo mundo entende. Eu não sei o que esse povo tem. Quanto é 80% de 100 reais? Se eu coloco para você, ó, um produto está com promoção, está valendo 80% do valor dele. O valor dele era de 100 reais. Quanto ele está valendo? Ah, Pante, com dinheiro eu sei fazer. Parece o Chaves, né? Faz com maçã, mas não faz com pera. Tá? 80, você vai calcular o quê? 80% do valor, né? Que era 100. Então isso é 80% vezes 100. Então 80% é a nossa razão, é ele que está multiplicando. Só preste atenção nisso daqui, que 80%, ó, 80% dá 80 sobre 100. 80 sobre 100 é 0,8. Será que essa galera viu Chaves? Se bem que Chaves passava até, se duvidar, há 2 meses atrás, né? Então, de repente, a galerinha viu... Mas deve ter visto Chaves animado já, né? É, Chaves em desenho.
Pô, mas o Chaves em desenho não era tão maneiro. Tá? 20 é o valor do desconto. Eu perguntei quanto ele passou a valer. Beleza? 0,8 é o 80%. 0,2, que são 20%, é o total do desconto. Se eu te falo que o produto está custando 80% do valor original, de quantos reais ele está custando agora? 0,8. Beleza? Assistir direto no SBT. Não, SBT não, desculpa. Assistir direto no canal do Oi, a gente não pode fazer propaganda. Desculpa, foi mal, saiu. Então temos a razão, temos o primeiro termo, temos a quantidade de termos, vamos para a soma. O vulgo estica. Ué, estica e vai. Vamos lá, a soma dos 15 termos vai ser A1, que são 5, que multiplica razão Q, 0,8, elevado a N, que são 15, menos 1, sobre Q, 0,8, menos 1. Olha que maravilha. Que conta bonita de se fazer. Ele pede o valor numérico? Só dá uma olhada aqui. Só por curiosidade. Não. Ufa. Ufa. Que se ele pedisse o valor de 0,8 elevado a 15, a gente ia dar uma penada, a gente ia acabar sábado de manhã. E aí o Juan ia falar, pô, Punch, desculpa aí, mas tu vai ter que ficar sozinho nessa. 5 que multiplica 0,8 elevado a 15 menos 1. 0,8 menos 1. Ó, pensa ao contrário. 1 menos 0,8. Ou melhor, tenho R$1, gastei 80 centavos, me sobram 20. 0,2. Tô falando, diretor, com dinheiro eles sabem fazer. Aqui, 0,8. Menos 1. Então, esse resultado é negativo. Agora vem a brincadeira. Você tem que prestar um pouco de atenção. Quanto é 5 divididos por 0,2? 5 divididos por 0,2, vamos ver aqui, ó. 0,2, lembra? Ó, 0,2 são 2 décimos, conhecido carinhosamente como 1/5. Tá? Então, 5 divididos por menos 1/5. Divisão de frações, você mantém a primeira, que é 5, e multiplica pelo inverso da segunda. Não esquece do sinal. Inverteu, ó, fica 5 sobre 1. Ou seja, essa brincadeira dá menos 25. Pode parecer que não? Ah, só um detalhe, tá? A soma dos termos, ele mandou você chamar de C. Então, C é igual a... Essa conta deu menos 25. Menos 25, que multiplica. Deve estar até assim, ó. Que do jeito que essa questão parece organizada, vai estar colchete, parênteses, 0,8. Fecha parênteses, elevado a 15, menos 1. Só preciosismo. E aí, sabe da história, né, Juan? Pilou, caiu no chão, sinal de que a questão vai cair. Pilou acabou de cair aqui no chão. Então, menos 25 que multiplica 0,8 elevado a 15. Por que tem uma fração na fração? Porque o 0,2 a gente pode escrever na forma de fração, ó. A não ser que tu queira fazer 5 divididos por 0,2 e tu se garante e fala, ah, eu sei que 5 divididos por 0,2 é menos 25. Ô, Punch, eu gosto de dividir com decimais. 5 divididos por 0,2. Como é que a gente faz divisão com decimal? Iguala as casas, tira a vírgula. 50 divididos por 2 dá 25 e sobra 0.
como é menos, mais com menos, menos. Duas formas de você resolver. Tá? Então, só ia ver a letra, mas eu passei aqui na hora que eu coloquei o pilô no bolso. Culpa minha. Meu Deus, é a 4. Foi. Aí, letra B. Letra B de Bruno Henrique. Ah, o homem tá voltando e a gente tá ansioso. Tá, tira teu print aí que a gente já vai falar da soma dos infinitos termos pra gente não perder tempo. Tá? Vamos lá. Eu tava comentando aqui na aula de ontem, mano, que eu tenho um aluno que falou assim, não, pô, o Vasco tem que renovar com o René, com o Nenê. Aí eu falei, pô, cara, mas o Nenê tá pra encerrar, né? Ele, não, pô, a gente tem que renovar com o Nenê até o Coutinho voltar. Deixei o assunto pra lá. É isso. Deixei o assunto pra lá. Pois o ponto do respeito. Pô, não vou acabar com o sonho do garoto, né? Não vou chegar pra ele e falar, cara, parece que ele voltar não é tão simples assim. Não estou dizendo que não volte. Eu era nascido quando o Romário veio pro Flamengo, depois de ser campeão do mundo. Que ninguém acreditou. 95 anos do centenário. Inclusive, meu pai acho que ainda tem aquela camisa Papagaio Ventém com o número 100 do Romário. Pô, bolada. Eu ainda tenho a camisa do Flamengo de 95 com o número 11. Bravo. Aliás, inclusive eu assisti um jogo na Gávea, Flamengo e Volta Redonda, 3-3. Tá? Vamos lá. Qual foi a hora que mudaram o idioma para grego? Pô, gente, vocês... Não precisa, né? Já é sexta. Já é sexta. Cortou tua resenha. É, né? Vamos lá. Soma dos infinitos termos. Beleza? Vamos imaginar a seguinte progressão geométrica. Vamos imaginar, tá? De novo, trabalharemos com um exemplo. Trabalharemos com o exemplo, como eu disse para vocês, é muito mais fácil a gente conseguir visualizar o que está acontecendo se a gente tiver números do que simplesmente letras. Tá? Vamos pensar essa brincadeira aqui. Que a gente tenha uma progressão, uma sequência da seguinte forma. 2, 1, meio, 1/4, 1/8. E isso vai indo de maneira infinita. Tá? Isso vai indo de maneira infinita. Se eu estou te falando que vai indo de maneira infinita, o número de termos é infinito. Então vamos pensar o seguinte, vamos jogar na fórmula da soma dos termos. Tá? Não vamos fazer grandes contas, mas vamos jogar na fórmula da soma dos termos. Então a soma dos infinitos termos vai ser igual a 2, que multiplica a razão. A razão é meio. Repara que daqui para cá a gente está multiplicando por meio. Tá bom? Então, ó, meio elevado ao número de termos infinito menos 1 sobre meio menos 1. Por mais tentador que seja fazer essa conta, não vamos fazer ainda, tá? Por enquanto a gente vai fazer outra coisa. O quê? Quanto é meio elevado a infinito? Para pensar comigo. Quanto dá meio elevado ao infinito? Meio elevado a 1, só vamos pegar aqui a ideia. Meio elevado à primeira potência dá 0,5. Até aí, show. Até aí, 1 sobre 2 é 0,5. Meio ao quadrado dá 1/4. 1/4 é 0,25. Meio elevado ao cubo dá 1/8.
Isso dá 0,125. Olha a brincadeira. Meio elevado à 10ª potência dá 1 sobre 1024. Lembra que a gente fatorou 1024 agora há pouco? Repara que à medida que a quantidade de termos, que o valor do expoente vai aumentando, esse cara vai ficando cada vez menor, né? Agora eu te pergunto, e se fosse meio elevado a 1 milhão? E aí? Pô, Pancho, ele tá ficando tão pequenininho, que ele parece até que está cada vez mais pertinho do zero. Sim, mas repara que a gente só usou 1 milhão. A brincadeira é até o infinito. Então, ele vai ficando tão pertinho do zero, cada vez mais tão pertinho do zero, cada vez mais tão pertinho do zero, que a gente vai dizer que meio elevado ao infinito dá zero. Tá? Então, com isso, a soma dos nossos infinitos termos vai ser... Repara que a gente não está fazendo a conta, a gente só vai trabalhar, por enquanto, com esse carinha da razão. 2, que multiplica. Ó, meio elevado ao infinito, que a gente comentou aqui, que é 0, menos 1, sobre meio, menos 1. Certo? Isso daqui... Deixa eu apagar essa conta horrorosa que ficou aqui. Isso aqui vai ficar como? 2. 0 menos 1 dá menos 1, né? Então, 2 que multiplica menos 1 sobre meio menos 1. Mas esse menos 1 tá feião aqui em cima, Pancho. Como é que eu posso tirar ele? Simples. Multiplica por menos 1 os termos dessa fração. Multiplicando por menos 1 os termos dessa fração, menos 1 vezes menos 1 dá 1. Olha só quem chegou. Quem chegou foi quem? O elemento neutro da multiplicação. O pessoal brincou que o Renan é o elemento neutro do estúdio. Vamos lá. 2 vezes 1, carinhosamente chamado de 2. Quando você multiplicar por menos 1, meio vezes menos 1 dá menos meio. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Pô, mas menos meio mais 1 é feião, né? Por que a gente não chama de 1 menos meio? Só inverte a ordem. 2 é igual a 1 menos meio. Repara que esse 1 veio da fórmula, tá? Não confunde com o segundo termo. O que veio da fórmula, então, foi quem? O que não veio da fórmula, aliás, é esse 2. Esse 2 era quem? O nosso primeiro termo. E esse meio. Esse meio era a nossa razão. Com isso, chegamos. Já acabou e você nem sentiu. A soma dos infinitos termos, a gente só precisa do primeiro termo e da razão. Então, A1 sobre 1 menos Q. Já vamos botar ali no nosso resumo. Soma dos... Tá pegando, diretor? Tá saindo na... Confia. Aí depois eu vou olhar, não tem nada, aí tu manda. Só fazer de novo que aparece. A1 sobre 1 menos Q. Tá? O quê? Esse daí?
Quando falam que é 6... Não. Tá bom? Só que repara no detalhe que a gente tem ali. Não foi uma PG qualquer, tá? Não foi uma PG qualquer. Foi uma PG que tinha uma razão que de forma que ela ficasse decrescente, tá? De uma forma que ela ficasse decrescente. Então, a soma dos infinitos termos tem como regra que a razão, ou melhor, o módulo da razão esteja entre dois valores, 0 e 1, tá? Não esquece isso. Mas isso fica bem claro. Os nossos vestibulares, eles deixam bem claro quando é infinito, tá? Então, quando ele já fala para você que é infinito, você pode já ir confiando. Beleza? Tira seu print aí para a gente fazer uma questão. Que pode ser a saideira, né? Para a gente encerrar lá sexta-feira. Então vamos indo. A nossa fórmula já está ali, já está guardada. Que eu sei que isso daqui você vai guardar com o maior carinho. Sabe o que vai fazer? Vão pegar isso, escrever no caderno e colar do lado da cama. Vai acordar já vendo, PG, meu Deus! Vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Tá? Vamos lá. Ih, o pessoal tá falando de peso, fórmula do hambúrguer, não entendi. Eu achei que hoje é... Ah, João Vitor. Só agradece. Tá? Vamos lá. Vamos... Aí, de novo. Esqueci o remédio, o passador. Vamos lá. Vamos botar aqui. Agora eu vou voltar para aquela outra que... É essa daqui? É. Vamos lá. Tá estranha. Tá feia. Parece horrível de se entender. Mas não é. Tá? Vamos lá. Amanda. Mantém. Mantém. Não deixa a força ir embora, não. Mantém. Queria um hambúrguer. Queríamos. Vamos terminar isso aqui. O pessoal pediu para tu dar um oi. Oi. Pronto. Vamos lá. A figura a seguir é formada por quadrados de lados P1, P2, P2, P3, P3, P4 e assim sucessivamente. Tá? O que ele está te falando? São só desse segmento. É só um jeito feio de falar. Que é o lado de um quadrado, é o lado do outro, é o lado do outro. E está indo de maneira infinita. Beleza? P1, P2, P3 até o ponto B são colineares. E as bases dos quadrados têm medidas. Essa parte, preste atenção. Esse quadrado tem lado 1. Esse quadrado tem lado meio. Esse quadrado tem lado 1/4. E assim por diante. O ponto do vértice A do quadrado de lado P1, P2, ou seja, o ponto A desse quadradão vai estar, desculpa, o ponto A é vértice desse quadradão, como representa aqui na figura. Ele, na verdade, ele te deu um texto, em teoria, acho que ele pensou assim, deixa que eles desenham. Aí depois ele falou, pô, ficou feião, vou desenhar. Aí ele desenhou. Ele te pergunta a medida do segmento AB. Basicamente, o que a gente vai ter? Esse lado que mede 1, esse lado, preste atenção, que ele te deu a progressão geométrica, ó, 1, meio, 1/4 e assim por diante. Infinito. Ele quer a medida do segmento AB. Você vai fechar aqui. O que vai se formar quando fechar aqui? Vai se formar, ó. Ó a loucura. Se eu sair da frente, então você enxerga até melhor. Forma um triângulo. Forma um triângulo onde um dos catetos desse triângulo retângulo, já que aqui é um quadrado, né? Um cateto vale 1. O outro cateto é a soma dos termos dessa PG. Ele quer a hipotenusa. Então você já sabe, tem cateto, tem hipotenusa, vai usar o Pitágoras. Tá?
Até porque ele não te deu nenhum ângulo. Então vamos começar a brincadeira. Bora lá. Questão 3. Questão 3. Já vou deixar o nosso triângulo aqui desenhado do lado, ó. Lembra? Espera aí. Não ficou do jeito que eu queria não, Juan. Mas não briga comigo não. Por enquanto, né? Quero meu hambúrguer. Eu já falei mais cedo aqui, eu e o Renan concordamos. A gente só fala da onde é o hambúrguer após chegar na base do patrocínio. Não que estejamos na base do interesse, mas também não precisamos fazer propaganda gratuita. Não é não? Sim. Então vamos lá. Tá aqui o nosso triângulo. Esse cara já mede 1. E aí, ele te deu, tá valendo ali as dúvidas de voz? Vamos lá. 1, meio, 1/4 e assim por diante. Se é assim por diante, é infinito. Repara que a razão é igual a meio. Repara que o primeiro termo é 1. Então, a soma dos infinitos termos, olha bem, a 1, que é 1, sobre 1 menos que é meio. 1 menos meio dá meio. Né? Se você tem R$1 e perde metade desse real, você não fica com meia nota porque não tem mais nota de R$1. Metade de R$1 é 50 centavos. Então você fica com os outros 50, ou seja, com a outra metade. Tá? 1 divididos por meio, lembra, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Com isso, a soma dos infinitos termos vale 2. Se a soma dos infinitos termos vale 2, acabou o seu problema. Por quê? Porque então aqui vale 2. Você quer esse cara. É claro que você, como bom matemático, você não vai chamar assim de qualquer coisa. Você vai dar um nome, uma letra para botar ali. Não sempre tem uma letra, Rona? Então vamos botar uma letra? C cedilha. Pronto. Quantas vezes tu viu usar C cedilha em matemática? Então, usando Pitágoras, C cedilha ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Olha o problema. C cedilha ao quadrado é igual a 4 mais 1. C cedilha ao quadrado vale 5. Então, quanto mede essa C cedilha? Raiz de 5. E aí você já vem e já vai marcar a letra é no outro, letra E do nosso calvo Everton Ribeiro. Que seja pai em breve. Tá bom, pessoal? Vou sair aqui da frente para você tirar o seu lindo, belo e querido print. Tá bom? Não tô crendo que é só isso. É só isso. É só isso. Beleza? Não esquece. Posta lá, me marque. Marque pro Enem, agora marque Renan e Juan. Tem que achar o Instagram do Juan. É o segundo desafio da noite. Tá bom, pessoal? Então é isso. Um bom final de semana para todos vocês. Um beijo no coração. E até a próxima. Tchau, tchau. Fui! Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.
gotta celebrate the beauty of the world.